Olá, aqui é o professor Roberto. Sejam muito bem-vindos nessa nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre a lei do mínimo, a lei de Liebig. Muito famosa essa lei, né, tanto aí para a academia tradicional ou como para os estudos aí. A gente vai ver que para os estudos alternativos nós também vai ser importante para a gente. Tá? Então, como eu disse, ela é muito conhecida, né, essa lei do mínimo, na adubação química tradicional, né? Ou seja, hoje nós estamos falando da adubação química da agricultura moderna convencional. E nós vamos explicar o que é esse conceito, esse importante conceito, né? E vamos também dar uma diferença entre a parte química, né? Hoje nós vamos falar aspectos químicos, né? Então a lei do mínimo aí dentro do aspecto químico, mas nós vamos então aí ir além, né? A proposta aqui dessa aula é ir além do aspecto químico, vamos um pouco para o aspecto físico, né? Então você vai ver que existe uma faceta física, então para quem aí é químico, para quem é tradicional, vai achar, vai falar, mas o que tem a ver com esses aspectos físicos com aspectos químicos, né? Então, como eu disse, nós vamos além, nós vamos relacionar esses princípios também, né, esse princípio da lei do mínimo, né, com princípios da agroecologia, né? O que será que tem a ver aí a agroecologia com isso? E vamos ainda além, né? Nós vamos relacionar, também podemos aí extrapolar, né, com a parte do comportamento humano. Então, o que será que também tem a ver com o comportamento humano, essa lei do Liebig. Então, Liebig. Quem foi Liebig? Né? Justin van Liebig, um alemão, pesquisador, né, um químico, né? Foi ele aí que trouxe essa lei do mínimo que nós vamos explicar, e ele é considerado aí o pai da química agrícola. Né? Então, ele é fundamental estudar aí essa parte química que ele trouxe para a agricultura. Mas é claro que a gente vai ver que ele trouxe um pensamento aí cartesiano, né? E aí, mas nós vamos utilizar essa ciência natural e vamos trazer aí para essa nossa ciência que vai além da natural. Então, na verdade, Liebig, inicialmente ele pegou as ideias de um outro pesquisador, o Karl Sprengel, que ele já afirmava algumas coisas de ideias da lei do mínimo, né? Mas foi ele que aí evoluiu, né, com essas ideias, e aí ele publicou em 1840, publicou A Química Orgânica e a sua aplicação na agricultura e fisiologia, né? Então nessa publicação, com o título A Química Orgânica e a sua aplicação na agricultura e fisiologia, ele aí que apresenta então a lei do mínimo. Né? Então, para entender a lei do mínimo, é claro que nós precisamos pegar aí um barril, né? A gente trouxe, ele mesmo propõe, ele traz o barril de Liebig, né? Então nós podemos entender esse princípio que ele traz por essa forma desse barril. Tá? Então aqui eu desenho um barril, né? Procure imaginar aqui, né, esse barril, e procure imaginar que esse barril, né, que é o clássico barril de Liebig, que ele tem aqui, né, algumas ripas, imagino que aqui são ripas, né, e que essas ripas, algumas estão aqui cortadas, né, não chegam até o final do barril. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que cada ripa dessa seja então aí um nutriente importante. Então a gente pode começar a colocar aqui, por exemplo, aqui uma dessas ripas a gente pode considerar que seja o nitrogênio. Essa ripa aqui a gente pode considerar que seja o fósforo. A gente pode colocar aqui o potássio aqui, né? A gente pode colocar aqui o cálcio, né? O magnésio, né? A gente pode colocar aqui o enxofre, né? E assim vai, né? Claro que a gente poderia colocar todas as ripas de todos os nutrientes aqui, né? E então vamos por último aqui, por exemplo, o ferro. Então, imagine então, cada ripa dessa, né, cortada, com seus nutrientes.
O barril, no seu estado normal, você consegue encher ele, né? Então, imagine que se todas essas ripas estivessem completas, você conseguiria encher ele até em cima, né? Ou seja, você conseguiria encher ele até a sua capacidade máxima, tá? Mas se nós cortássemos, então, essa é a ideia principal, se você cortou as ripas, até onde você não consegue mais, então, encher até o final, né? E aqui a gente vai considerar, então, como a produção enchido, o barril enchido, como um potencial máximo de produção de uma planta. Então, o que significa aqui? Se você tem aqui o limite do potássio, né, a ripa está cortada aqui, não adianta você tentar encher até o fim, né, que seria máximo aqui no nitrogênio, né, porque o que vai limitar o nível do barril aqui vai ser o potássio. Tá? Então você nunca vai conseguir encher ele, por quê? Porque o potássio aqui é que está limitando. Então nós nunca conseguiríamos aqui ter o máximo de produção por causa que o potássio está limitando. Então o que é a ideia, né? As plantas elas se nutrem, né, de acordo com o pensamento, aí estamos falando da química, né, de acordo com o pensamento de Liebig, de acordo com a química tradicional, as plantas se nutrem dos minerais existentes no solo. Ou seja, se o elemento mínimo for o potássio, a produção não será maior, como eu disse. Mesmo as quantidades dos demais nutrientes forem aumentadas, como eu disse, não adianta você aumentar o cálcio, não adianta você aumentar o magnésio, que você não vai conseguir aumentar a produção. E aí que quando a gente fala de produção, a gente fala da capacidade produtiva, né? Então o crescimento das plantas, aí a definição, né, dele é que ele diz: o crescimento das plantas não é determinado pelo total de recursos à disposição, tá? Mas limitado por aquele que estiver menos disponível. Vamos repetir. O crescimento das plantas não é determinado pelo total de recurso à disposição, mas ele é limitado por aquele que estiver menos disponível. Então, no caso, quem determina aqui o potencial de produção, aqui no caso, é o potássio, tá? Então, somente após a aplicação de potássio, né, é que será, aqui no caso, a resposta dos demais nutrientes, né? Então, você só vai conseguir aumentar a resposta desses nutrientes se você aumentar o potássio. Então, essas descobertas de Liebig, eles estabeleceram as bases para o uso dos fertilizantes minerais que vocês conhecem hoje em dia. Mas aí você fala, mas aqui nós estamos falando de agricultura agroecológica. Por que você está falando, né, aí de fertilizantes minerais? Quando eu estou falando de fertilizantes minerais, nós estamos falando do NPK, né, de você jogar aí os minerais, os adubos químicos tradicionais. E vocês, como a gente sabe, o nosso trabalho, a nossa linha é a agricultura orgânica, é a linha biodinâmica. E no caso, né, como eu disse, aqui a gente não vai exatamente se preocupar com esses aspectos, tá? Mas eu estou colocando aqui por quê? Porque veja que ele é um princípio, ele encontrou esse princípio. E aí você vai ver que o que eu quero trazer aqui é que esse princípio ele serve para o mineral, né? Mas ele vai além dos fertilizantes minerais, a gente vai ver. Mas que é importante entender tudo isso aí, e vocês vão ver depois, né, como é que a agroecologia, como é que os sistemas de produção orgânico, né, como é que os sistemas integrados vão lidar com esses micro-organismos, com esses, né, nutrientes, tá? Então, isso mostra, né, mostra mesmo aí para análise tradicional, química, a importância, né, de fertilizar o solo quimicamente de forma aí equilibrada, tá? Então é importante, aí, isso mostra que é importante você equilibrar. Então precisa do equilíbrio, né, até mesmo aí na agricultura tradicional, na química da agricultura tradicional. Então,
o desenvolvimento das plantas ele será determinado pelo nutriente em menor quantidade no solo, de acordo com a lei de Liebig.